futebol brasileiro perdeu a essência. Eu sou o Culas e hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo do Futebol Máximo, que é sobre a seleção brasileira. Se a seleção brasileira, o futebol brasileiro como um todo, né? Se a gente perdeu a essência, né? Por causa dessa eliminação precoce na Copa do Mundo, por conta por exemplo, o Vini Júnior não bateu o pênalti, por exemplo, eh, os jogadores em geral não terem demonstrado raça, né? Que é uma das coisas que a gente sempre bateu muito na tecla dos últimos anos que não estava aparecendo. E de novo na Copa 2026 não apareceu. Fomos eliminados para a Noruega, que não é tradicional em Copa do Mundo, né? Em competição, seleção, na verdade, eles têm muito poucos jogadores bons. Geralmente tiveram, né? Agora eles têm bastante. Mas ahn, vamos ver aqui o que o Futebol Máximo tem a dizer e bora pro vídeo. Brasileiro tem uma identidade forte. O mundo inteiro sempre reconheceu a gente, sim, como país do futebol. Futebol esse que mudou muito de um tempo pra cá e a gente acaba de passar pelo Hexa eliminado da Copa do Mundo e todos por seleções europeias. O que me dá uma sensação de dois caminhos possíveis. Ou o Brasil tá tentando encaixar uma identidade que sempre teve no futebol que já não é mais como sempre foi. Ou dois, Não é o caso, eu acho. a gente tá passando por uma crise nessa identidade de tentar imitar o futebol europeu e acabar jogando um esporte que não é exatamente o nosso. Aí eu acho que ele acertou em cheio. Exatamente isso a minha opinião é essa. Eu acho que a gente tá largando o futebol brasileiro e tentando fazer esse futebol europeu de merda, que eu acho, que é ficar tocando a bola pro lado, que é ridículo, muito ruim. É feio de ver, não e claramente não traz tanto resultado, né? Porque as seleções que estão passando, por mais que sejam seleções europeias, por exemplo, não estão fazendo tanto isso assim, né? Tipo, a Espanha até faz, mas com ousadia do Yamal, com o cara tentando jogada. No caso da seleção brasileira, parou na parte de tocar pro lado. Não tá fazendo a parte de tentar alguma coisa diferente. Quando tenta, é muito raro, muito poucas vezes na partida. Não tá pegando o controle de bola, não tá dominando o jogo, né? 30% de posse de bola contra a Noruega. Tá louco, tá louco. Vamos ver o que o Futebol Máximo vai dizer aqui. É impossível a gente conversar sobre isso sem falar sobre como surgiu a identidade do nosso futebol. A nossa identidade de drible, ginga, engano, o tal do joga bonito, ela surgiu no futebol brasileiro da mesma forma que surge a identidade de qualquer indivíduo. Da mesma forma que surgiu a minha identidade e da mesma forma que surgiu, cuidado aí com o olho, a sua identidade. Nos primeiros anos de existência, nas primeiras fases da vida. A identidade que eu tenho, a forma que eu enxergo o mundo, tem muito a ver com as experiências que eu passei quando eu era criança, quando eu era adolescente e Tudo a ver, né? você também, sabendo disso ou não. Com o futebol Depois de adulto também. foi exatamente a mesmíssima coisa. Nos primeiríssimos momentos de contato do Brasil com esse esporte, o contato mais íntimo do povo com o futebol, foi aí que foi se criando a identidade do nosso jogo. E essa história é muito pica. Vamos dividir ela em 3 atos. Tinha um maluco aqui no Brasil chamado Charles Miller. Era um maluco de família endinheirada que ele foi dar uma estudada lá na Inglaterra, o país que inventou o futebol. Ele ficou lá um tempão, papo de 10 anos estudando e conheceu o futebol lá e achou aquilo muito foda. Quando ele voltou pro Brasil, ele chegou pra galera aqui e falou: "Ué, mano, se liga, fui lá na Inglaterra e vi uma parada muito maneira, que a gente precisa de bola, campo, gol, e eu trouxe bola e tem aqui as regras. Vamos jogar esse jogo?" Aí a galera botou fé pra jogar, só que tem uma parada. Ele, de família endinheirada, não era todo mundo que tinha essa condição de viajar pro exterior e estudar vários anos fora do país e depois voltar. Naturalmente, quando ele chegou, ele falou dessa parada só pra patotinha dele ali. A galera da bufunfa. E aí essa patota toda tinha lá em 1894, quando ele chegou, tinha uma ideia meio escrota assim do que era a sociedade, e eles deram um jeito Pois é. de colocar somente quem era da patotinha pra jogar futebol. O futebol era praticado dentro dos clubes e eles arrumavam uma forma muito burocrática de manter quem era pobre distante, sacou? Quem é que nunca teve aquele amigo que era o dono da bola, ia jogar, meio cabaço, aí ele perdia, quando ele perdia ele ficava bolado, pegava a bola e falava: "Oh, vou voltar pra casa aqui." E aí acabava com o jogo de geral, porque ele perdeu. Quem é que nunca passou por isso? Pois é, o jeito de ser esse cara nessa época foi fazer o quê? Foi cobrar uma mensalidade absurdamente cara nesses clubes e aí, naturalmente, os operários, a galera não tinha, tipo assim, a mensalidade era meses de salário de quem era pobre, sacou? Não tinha como. Então, dessa forma, os pobres tinham uma barreira financeira pra conseguir jogar futebol e quem era preto tinha uma
Você tem até hoje, né, pessoal? Segunda barreira, além da financeira, tinha a social, porque nem se um preto tivesse dinheiro ele conseguiria entrar nesses clubes, porque também precisava de um padrinho, já da alta classe, que assinasse lá e fala, não, eu vou assinar aqui como padrinho desse maluco aqui pra ele vir aqui pro clube também. Então, para os mais distraídos, caso não tenha ficado claro, o futebol chegou no Brasil apenas para ser jogado por ricos e brancos. Branco pobre não jogava, preto pobre ou rico não jogava. Mas aí tu pensa, pô, como é que o esporte que era jogado só pela patotinha dos pela-saco viralizou? É que, ao contrário dos esportes mais populares da época, que era aquelas corridas de remo, né, regatas, né? É, tanto que tem tanto clube aí com nome clube de regatas, né? Flamengo, Botafogo, acho que o Remo, né? Mas não lembro todos, mas tem vários clubes aí com nome de clube de regatas. Regatas é corrida de barco, daqueles barcos assim. E corrida a cavalo. Pra praticar esses esportes, você tem uma grana absurda pra ter um barco daquele ou pra ter um cavalo. O futebol, mano, o futebol precisava de uma bola e trave. Acabou. Como era praticado a céu aberto, dava pra ver, dava pra subir no muro e ver, dava pra subir em árvore e ver, dava pra meter o olhão lá e perceber, ué, caraca, essa parada aí é maneira, precisa de uma bola e trave só. E aí a galera começou a reproduzir aquele esporte numa parada que o brasileiro é muito bom, o quê? Fazendo gambiarra, improvisando a bola e jogando na rua, jogando na várzea, jogando em algum terreninho de chão de terra batida. Pô, mano, tem papo que os caras iam no açougue pedir bexiga de boi pra encher com papel, alguma coisa, e usar de bola. Tipo, olha que doideira. E começou a ficar muito difícil de ignorar e muito difícil de excluir o pobre da parada. O esporte tava tomando conta das ruas e de tudo. E aí chegou um clube que a gente conhece até hoje, que ele existe até hoje, um clube que achava isso uma palhaçada e pensou o seguinte, meu irmão, pegar esse monte de gente que joga bola pra caralho, que todo mundo exclui porque é pobre, preto. Que clube será que é esse? Eu não sei, eu realmente não sei. Acho que eu tivesse que chutar um, eu diria que, sei lá, foi Vasco. Não sei, tô chutando aqui. Por Vamos fazer um ver. time de quem joga bola. E pelo que eu tô vendo, quem joga bola de verdade mesmo tá aí na rua, mano. O clube de regatas Vasco da Aí, ó. Gama enxergou uma brecha nas leis da patotinha. A brecha era a seguinte, poderia jogar a primeira divisão caso o time subisse da segunda pra primeira, da série B pra série A. E a fiscalização das leis que eles criavam pra excluir essa galera na série B era muito mais frouxa. Então o Vasco arrumou um time de operários e de pretos, jogou a série B, foi campeão, subiu pra série A como um direito conquistado. E a patotinha não teve muito o que fazer. O Vasco não pediu licença pra jogar a primeira divisão com pretos e pobres. O Vasco meteu o pé na porta, conseguindo acesso pela segunda divisão e ninguém poderia tirar eles de lá. O Vasco foi o É muito foda, né, pessoal? Muito foda. campeão de 1923. Naquela época, o Campeonato Brasileiro ele não era unificado. O Campeonato Carioca era o maior que tinha no país. E o Vasco fez essa parada aí e foi campeão com uma derrota. Nesse momento que os vascaínos explodem de orgulho. E é aí que finalmente chega o grande momento da construção da identidade do nosso futebol. A parte mais foda disso tudo é que os ricos, a patotinha lá, percebendo que não conseguiriam vencer a galera que realmente jogava bola e não conseguiriam tirar os pretos e pobres no tapetão, eles fizeram em larguíssima escala o que às vezes acontece até hoje. Eles trouxeram um racismo presente na sociedade, num modo geral, pra dentro de campo. Como que isso acontecia? Os pretos não podiam encostar nos brancos dentro de campo. Isso era considerado uma agressão, uma insolência. E com os juízes dos jogos fazendo parte daquela patotinha, podia descer um sarrafo nos pretos e... Eu tinha ouvido falar disso, cara. Isso é bizarro, bizarro. E pra tu ver como esse tipo de coisa molda a sociedade de um jeito que trouxe a identidade pra nossa seleção. Falta não era marcada, era simples assim. Porrada em preto não era falta, encontrão algum contato do preto no branco, fudeu, era insolência, era desrespeito, era babá. E aí o preto, nos inícios do tempo do futebol aqui no Brasil, se viu com duas opções. Em desistir e fazer mais ou menos o que o cabaço lá, dono da bola, faz, quando fica ruim pra ele, ele pega a bola e vai embora pra casa. Ou então fazer uma das coisas que, não sei se felizmente ou infelizmente, o preto é capaz de fazer, era resistir. A forma que os pretos encontraram pra superar um ambiente hostil e agressivo contra eles dentro do futebol, ele fez o que qualquer organismo biológico faz dentro do ambiente. Ele se adaptou. A forma que ele encontrou de se adaptar foi sim encontrar uma maneira de jogar futebol em que o contato praticamente não existia. E foi daí que nasceu a ginga do brasileiro, o samba pra dentro de campo. O engano, o drible. O drible, a arte de olhar pra um lado e partir pro outro. Às vezes o cara do nada saía e chegava daqui que tu não entendia nada. O drible, nos primórdios do futebol brasileiro, foi um ato de não aceitação da violência e do racismo dentro de campo. O que viria a se transformar na nossa identidade no futebol nasceu da necessidade de resistir. Quem conta essa história com detalhes é o tal do Mário Filho. Tu sabe quem é Mário Filho? Mário Filho é o cara que emprestou o nome dele pro Maracanã.
Pois é, o Maracanã é o apelido desse estádio. O nome real da parada é Estádio Mário Filho. Imagina o que você Caramba. precisaria fazer pra colocar o teu nome no maior templo de futebol do Brasil. Pois é, o Mário Filho fez. E do mundo, né? E do mundo. Era um jornalista. Ele explica essa história com detalhe nesse livro aqui. E aí o futebol, com o passar do tempo, como todo esporte, ele vai se modificando, vai evoluindo, vai passando por mutações e tudo mais. O futebol é como se, tipo assim, antigamente ele era isso e hoje em dia ele é isso. E esse futebol arte do drible, da ginga, que era predominantemente jogado por brasileiros, que até hoje é conhecido como joga bonito, esse futebol construiu Sim. uma história riquíssima e bizarra do quanto que o Brasil é foda nesse esporte. Mas o que fez a gente ser pentacampeão e dominar futsal, futebol feminino, futebol de areia, várias modalidades diferentes no passado, não é o que vai fazer a gente ganhar os próximos 5 campeonatos do mundo, não é o que vai fazer ter uma hegemonia de sair sendo bicho papão, de pegar uma Mas se por tanto tempo funcionou, e até recentemente, vamos dizer que 2002 é recente, estava funcionando, por que que foi abandonado isso, né? Será que eles pensam eles será que os dirigentes do futebol, eles pensam que a gente perdeu 2006, 10, 14, 18, 22 e 26 porque não estava funcionando uma coisa, trouxe o troféu pra gente, e aí foi se insistindo tanto, tanto, tanto numa coisa diferente, que agora não tem volta, ou tem? Será que tem volta? Porque, pô, a gente tá tentando reproduzir um futebol europeu, agora tem treinador europeu, e simplesmente parece que essa foi a Copa que mais deu errado, né? Passou os 16avos e caiu nas oitavas? Caiu nas oitavas de final. Só durou, chegou nas oitavas de final, porque agora são 48 seleções. Então, assim, ó, na minha opinião, eu acho que sim, perdeu uma essência. Estamos tentando fazer um futebol que não é brasileiro. Estamos tentando fazer um futebol que não é sul-americano, né? Porque outras seleções sul-americanas não estão fazendo isso. E conseguiram resultados melhores. A Colômbia conseguiu um resultado melhor. A Argentina tá na final. Então, pô, será que não é hora de resetar, né? Resetar o futebol brasileiro ali, principalmente da seleção? Sei, vamos ver. setada de título. Hoje em dia, o futebol é outro e existem outros tipos de comportamento. É como se antigamente, imagina que esse monte de bolinha aqui é um jogador de futebol. Quanto mais alto uma bolinha dessa tiver, melhor esse jogador era. Isso aí tá por nível, vamos supor. Conforme o jogo vai avançando, os estudos sobre os espaços dentro de campo vão avançando. Estudos biológicos sobre a fisiologia do nosso corpo, pra gente correr mais, pra gente pensar mais rápido. É como se esse monte de estudo puxasse o nível de todo mundo que resolve começar a jogar futebol pra cima. E hoje em dia, depois de ter se debruçado tanto em tática e Isso é o que chama evolução do esporte, né? Acho que todo esporte que se populariza desse tanto, ele vai hã, elevando o nível. Dá um exemplo podre aqui, né? Um exemplo extremamente simplificado. Eu jogava League of Legends, eu jogava LoL. Na época que eu jogava LoL, isso em 2000 e até 2016 bem, né. Pô, eu era rank alto e tal. Aí eu parei de jogar um tempo. Quando eu voltei a jogar, agora eu sou muito ruim, eu sou afundado, eu não consigo sair do esmeralda. E aí, tipo assim, será que eu fiquei pior só porque eu parei um tempo de jogar? Porque depois eu tentei jogar várias semanas, meses ali, voltar, reaprender o jogo e não reaprendi. Então o que acontece? Será que eu fiquei pior? Eu acho que não. Eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco pior, mas não justifica tudo que eu chorei. Mas eu acho que como o jogo evoluiu, o mais popular, tem mais acesso à informação, a conhecimento do jogo, a média dos cara que jogam esse jogo são melhores. No futebol é a mesma coisa. Eh, e aí isso também é uma coisa que me deixa, tipo, mais impressionado ainda com jogadores, tipo, principalmente, né, o Messi, né, que é um cara que tá jogando atualmente, né, que é obviamente o fase mais evoluída do futebol é sempre o agora, né, então amanhã vai estar mais evoluído que hoje. E o cara tá fazendo isso que ele tá fazendo na Copa, né. Quem tá acompanhando, quem tá assistindo, quem tá vendo ele jogar, quem crava o olho nele durante a partida, tá vendo que esse cara é absurdo. Sempre foi absurdo, mas não tem nem limitação física, idade
que diminua o nível do futebol desse cara. Então, eu acho absurdo isso aí. Fisiologia e avanço da ciência e tudo mais, parece que todos os jogadores estão proporcionalmente muito mais perto do teto que dá pra alcançar. A sensação Ah, e outra coisa, né, quem assistiu o vídeo que eu fiz daquele era encontrou o fenômeno e a Noruega construiu o Haaland, eu acho que era esse o título do vídeo, depois procura aí no canal. Mas eu citei lá que isso aí era um fator importantíssimo para ter jogadores bons, né, isso que ele falou agora, tecnologia, medicina, treinamento, nutrição, saúde, tudo, tudo, tudo. E no Brasil nós não temos mais, né, nós até existe isso no Brasil, mas não é acessível para esse pessoal que tá jogando bola desde a infância, desde pequeno. Então é por isso que eu acho que isso é outro fator importantíssimo da gente estar perdendo nossa essência e nossa capacidade de produzir bons jogadores de futebol. Não, né, muito bons. que me dá é que o craque, antigamente, ele tinha uma distância muito maior do teto pra se destacar comparado com a outra galera. Hoje em dia, mano, dá pro cara se destacar? É óbvio que dá pro cara se destacar. Mas o teto tá logo ali, de tanta evolução que teve no jogo. A gente acabou de ver na Copa do Mundo 2026 um monte de resultado que há uns anos atrás a gente ia considerar uma zebra Exatamente. descomunal. E Isso nessa aí. Copa do Mundo a gente falou, rapaz, que doideira. Não existe mais bobo nessa porra desse futebol, não? É de tão estudado que tá o esporte. É impossível eu chegar numa conclusão aqui de falar se a distância do Brasil aumentou, se a distância do Brasil diminuiu. É claro que não tem como esgotar o assunto num vídeo e falar sobre essa parada, mas a gente estando na mesma página sobre como que foi construída a identidade do nosso futebol, pensar quais foram as mudanças que o esporte em si acabou passando por causa de tanto estudo e tanta ciência e tecnologia envolvida, o tanto que o futebol evoluiu nesse tempo nas linhas, nos espaços ocupados, nas dinâmicas, nos atalhos dentro de campo. Cara, a gente cansa de bater na tecla em 99% dos vídeos aqui do canal, e você que acompanha o Futebol Máximo sabe dessas paradas todas. E agora que a gente tá consciente da identidade geral do futebol brasileiro, me parece que a fórmula agora é tentar encontrar um match entre o que só a gente tem com o futebol atual e moderno, mas as tentativas de encontrar esse encaixe não são tão rápidas igual a gente gostaria. Parece uma crise de identidade, parece que a gente não é mais o país do futebol, mas pode tá mais perto de acontecer do que a gente pensa também. Essa playlist aqui te deixa ciente de toda essa evolução que aconteceu no esporte com o passar dos anos, mudança de regra e tudo mais. É só maratonar. Um abraço. O futebol brasileiro... Um abraço aí pro Futebol Máximo. Eu gostei muito do vídeo. A gente já reagiu aqui a outros vídeos dele, eu acho. E é sempre muito bom, o cara faz um conteúdo muito foda. Quem quiser aí acompanhar mais, aí segue o canal dele. Eu vou deixar o vídeo na descrição. E, mano, eu acho que a gente perdeu a essência, mas por questão de não ter a possibilidade dessa essência se sobressair mais. Antigamente, como ele falou, o sarrafo estava baixo. Qualquer jogador se destacava mais fácil em relação à média de jogadores, porque quando você tinha um dom, um talento, um diferencial, tu já saltava categorias, digamos assim. Hoje em dia, a maior parte dos jogadores, eles têm que, antes de tudo, ser atleta e depois jogador. Então, a parte de jogador também é uma parada estudada, uma parada treinada, uma parada desenvolvida, que no Brasil não está sendo feito. Não está sendo desenvolvido os jogadores no Brasil. E eu acho que é esse que é o ponto central da gente estar em decadência, né? No resto do mundo está sendo produzido os jogadores e aqui no Brasil a gente continua garimpando um talento, uma coisa diferenciada, que é uma concorrência até desleal, digamos assim, né? Porque não tem como tu competir com uma fábrica de jogadores com uma caça-talentos que às vezes também falha, né? Lembrando, o Ronaldo Fenômeno passou por vários clubes até ser aceito para treinar no Cruzeiro. Então, deixa tua opinião aqui embaixo nos comentários, compartilha com o pessoal para assistir esse vídeo e até a próxima.